São muito poucas pessoas que fazem o que amam. Então, assim, as pessoas trabalham para se sustentar e colocam a felicidade quando eu me aposentar, quando chegar o final de semana, quando chegar as férias. E a gente acha que viver com propósito é o que te dá longevidade. Claro que você pode diminuir ritmo, você precisa ter uma equação financeira, mas você não pode parar. Porque o que te mantém vivo é o desejo, é o propósito. E você diria então que a velhice começa quando a gente para de aprender? A velhice começa quando a gente para de desejar. E eu acho que aprender faz parte do desejo. A gente aprende para responder aos nossos desejos. Desejo e curiosidade, sabe? É o que mantém a gente vivo e jovem. Olá, começa agora o episódio número 30 de Um Caos à Parte. Eu sou Noêmia Colonna, jornalista, 51 anos, uma mulher irrequieta, curiosa compulsiva, com múltiplas paixões, que ama ouvir e compartilhar histórias de mulheres maduras pelo mundo. Mulheres que se realizam em meio ao caos com muito propósito. Eu vivo entre Berlim e Rio de Janeiro e uso esse lugar privilegiado de acesso a mulheres incríveis pelo mundo para ouvir suas histórias inspiradoras e compartilhá-las pelo microfone do meu caos à parte. O objetivo? Tornar essas histórias um meio de ajudar outras mulheres acima dos 45 anos a abraçarem o seu momento de vida e perceberem que é possível dar sentido ao caos acumulado pela maturidade e transformá-lo no seu propósito de vida. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Você já teve a sensação de que o tempo está te chamando para um novo começo? Uma mudança de casa, de cidade ou até de país? Eu sempre fui fascinada por pessoas que não se conformam em viver muito tempo no mesmo lugar. Talvez porque eu também seja assim. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui a garota da mudança. Quando eu era criança, meus pais mudavam muito de cidade. E enquanto alguns dos meus irmãos detestavam, eu adorava ver a casa aos poucos ficando vazia. As coisas sendo guardadas em caixas e eu correndo pelos cômodos testando o eco da minha voz a cada espaço vazio. E eu ficava empolgada, sempre à espera do novo lar, da nova vizinhança, da nova escola e dos novos amigos que, com sorte, eu faria. Mudar era para mim a chance de imaginar de novo e melhor. O tédio de ficar muito tempo no mesmo lugar me pegava em cheio. Eu digo muito tempo, mas na verdade deviam ser só 2 ou 3 anos no máximo no mesmo lugar. A profissão do meu pai e a vida dele, marcada por tantos interesses diferentes enquanto tentava manter os 11 filhos por perto, nos impunham essas mudanças constantes. Quando jovem, eu saí de casa para fazer faculdade e fui muito radiante dividir uma república com 8 garotas. Isso mesmo. 8 cabeças diferentes, 8 histórias de lugares diferentes. E foi assim. Em 4 anos dessa vida louca de estudos, amadurecimento e muitas festas na república que eu vivia, eu expandi o meu olhar sobre mim e sobre o outro. Foi ali que eu comecei a cultivar esse prazer de estar cercada de diversidade e novidade. O jornalismo foi a profissão que me permitiu dar vazão à minha inquietude e curiosidade. Durante muitos anos, eu fiz reportagens, ouvi histórias, mergulhei na experiência humana, do cotidiano, entrevistei milhares de pessoas e fui ali moldando o meu jeito de existir no mundo. Viver em Berlim, uma cidade tão multicultural e diversa, me permite cruzar com pessoas e eventos aparentemente distantes de mim, mas ao mesmo tempo tão próximos. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui tem em comum a curiosidade e a coragem de enfrentar o novo, a coragem de se reinventar.
E quando essa coragem aparece depois dos 50 ou 60 anos, aí é que tudo fica mais intenso. Afinal, o mundo insiste em nos dizer que o tempo de experimentar fica lá na juventude. Mas chega uma hora em que, de protagonistas da nossa história, a gente vira figurante, sem direito à voz, sem espaço para novos passos. E foi dando esses passos pela cidade é que eu cruzei com uma mulher cuja história cintilou nos meus olhos. Artista e arquiteta, nascida em Salvador e radicada no Rio de Janeiro, essa mulher de 60 anos havia acabado de chegar a Berlim, depois de uma temporada em Lisboa e de décadas no Brasil, coordenando projetos ligados ao meio ambiente urbano e à sustentabilidade em ONGs e nas Nações Unidas. Incansável, ela cofundou um coletivo internacional de artistas que exploravam práticas colaborativas por meio de ferramentas digitais. Perto de completar 60, ela e o marido decidiram se reinventar mais uma vez, migrando para a Europa em busca de novos projetos. Depois de 2 anos em Lisboa, eles escolheram Berlim, atraídos por sua diversidade e vitalidade cultural. Lá, cofundaram as iniciativas Lifelong e 50 Plus Chapter, que promovem uma nova visão sobre longevidade e propósito depois dos 50 anos. E não parou por aí. A 4 mãos, ela e o parceiro escreveram e publicaram 2 livros. A Nova Longevidade, Reinventando a Aposentadoria, e Unterwegs, Vivendo Mais, Pensando Diferente. Escritos em 5 idiomas e voltados para quem deseja planejar uma vida mais longa e significativa. E se você acha que ela deixou a arte de lado, se enganou. Esta mulher incansável passou a explorar a fusão entre pintura, mídias digitais e inteligência artificial, celebrando processos de transformação e experimentação. Seu mais novo projeto é a curadoria da exposição Digital Longevidade e IA, um olhar feminino, exibida nas telas do Fórum São Paulo de Longevidade. Hoje, eu converso com Sônia Gil, uma mulher de 60 anos inspirada pela ideia de que nunca é tarde para recomeçar. Ela se dedica a criar diálogos entre arte, tecnologia e longevidade, convidando o público a repensar o tempo, o aprendizado e o sentido de viver com propósito. Sônia, querida, seja muito bem-vinda ao meu Caos à Parte. Eu estou muito feliz por você estar aqui compartilhando a sua história inspiradora com outras mulheres. Como artista, arquiteta e escritora, você fala muito sobre recomeços, né? Então eu acredito que eles são quase uma arte. O que te fez dizer, agora é a hora de recomeçar aos 60? Foi coragem, necessidade ou pura curiosidade pelo novo? Olá, Noêmia. Obrigada pela apresentação. Eu acho que tem uma coisa que eu menciono no livro que eu escrevi junto com o Ricardo, meu parceiro. Eu gosto muito da palavra desdobrar. Eu acho que a vida, ela é um eterno desdobrar. Eu acho isso muito poético. E muitas vezes isso acontece com planejamento, outras vezes acontece no susto, outras vezes você pega carona na pulsão de outra pessoa. Eu tenho uma parceria muito bacana com o Ricardo. A gente está junto há 36 anos, temos uma filha de 31, uma longa trajetória, muitas aventuras, muitos projetos. Eu tenho essa questão de mudar, é uma coisa que eu sou uma pessoa inquieta. Eu tenho uma coisa assim, eu sou ariana, sabe? Eu tenho aquela força ariana. Isso diz muita coisa. Mas eu tenho uma coisa que isso é um movimento, às vezes, tectônico, mas interno. Externamente, eu tenho uma coisa meio como um lago calmo e plácido, mas internamente está borbulhando. Sei. Então, assim, a minha parceria com o Ricardo, a gente é muito diferente. A gente é água e vinho. Mas a gente se encontrou muito nessa inquietude e nessa
nesse gosto pela aventura e por estar criando projetos, fazendo novas coisas. Então, ao longo da nossa vida, dessa longa trajetória, a gente mudou muito. Novos projetos, novas casas, novas fases. Agora, a mudança para a Europa foi um conjunto de coisas que aconteceu, porque eu não estava numa fase que eu podia fazer esse tipo de escolha, mas eu tinha plantado a semente, porque o Ricardo, ele muda muito de ideia. Eu acho isso bom, mas ele, durante um tempo, ele via os amigos pegarem cidadania para passar para os filhos e falar, ah, mas que bobagem, para quê? E não se via fazendo isso. Dia eu vi um post, não sei se foi no Facebook, não sei se foi no Instagram, dizendo da nova lei portuguesa dos netos, porque a avó dele era portuguesa, o pai faleceu, o pai não pegou a cidadania e ele não tinha direito, mas que com essa lei poderia passar a ter. Aí eu falei assim, Ricardo, olha só, você pode pegar, pega isso. Depois você passa para mim, como sua esposa, e quem sabe no futuro nossa filha única mora na Europa. Quem sabe quando nossos pais não estiverem mais aqui, a gente pode mudar na Europa. Para ele é assim, não existe futuro, só existe agora. Só se for agora. Imediatamente ele começou a mexer. Acho que em um ano ele estava com isso. Ele fez tudo sozinho, não contratou despachante, não Nossa, então contratou ele te nada. atendeu, então ele te ouviu, falou, tá certo, né? Ele não só me atendeu, ele comprou, Uhum. vestiu o projeto de uma maneira, sabe, assim, excitado, feliz, uma coisa que ele nunca tinha pensado antes, que ele até criticava, dizendo para quê pegar. Ele pegou e ele estava no momento querendo mudança. A gente foi visitar a nossa filha para o Natal, que na época ela morava em Wiesbaden, estava no balé de Wiesbaden. Estava levando ele sentado num banco de jardim. Ele disse que ele teve uma epifania. Hum. Eu quero mudar para a Europa, eu quero ser como esses jovens bailarinos, eu quero novos projetos. E quantos anos ele tava? Ele estava com 63. Aí ele resolveu fazer um doutorado. E ele sempre teve paixão pela Alemanha. Nossa filha fez a primeira observação do que estava por vir, porque ela estava no contexto do mundo, né? Ela Uhum. virou e falou assim: pai, você está velho para fazer doutorado. Achou aquilo um absurdo. A ideia inicial era vir para a Alemanha. Mas eu falei para ele: olha, Alemanha, ele sempre teve paixão pela Alemanha, ele morou na Europa um tempo, fez mochilão, Uhum. chegou aqui, presenciou o começo do Partido Verde, ele tinha ideias de voltar e o tempo acabou passando e não voltou. Mas eu falei para ele: olha só, a Alemanha é cinzenta. Sei, a cultura não me atrai, a língua alemã. Por que você não vai para Lisboa? Você já deu uma olhada no que tem lá, na área que você quer? Lisboa é solar, Lisboa é poética, eu amo Lisboa. E ele cedeu e foi fazer doutorado na Nova de Lisboa. E veio sozinho, porque eu Uhum. estava vivendo coisas muito difíceis. A minha mãe teve uma demência frontal. Foi uma coisa que rapidamente ela ficou acamada, rapidamente ela perdeu a noção. E eu estava num momento dificílimo, vivendo essa coisa dolorosíssima. Eu falei: Uhum. eu não posso ir, mas eu não vou segurar seu projeto. Vai, eu vou com você quando eu puder. Então foi quando eu estou te respondendo isso porque você perguntou o que que aconteceu, o que que eu quis fazer essa mudança. Então, nesse caso, foi uma coisa, foi um projeto que partiu dele. Mas como muitas vezes ao longo da nossa parceria, um sugere uma coisa e o outro viaja na maionese. Sim. Então, um ano depois, eu fiz a escolha de Sofia. A coisa não tinha melhorado na minha família, mas eu falei, eu não posso mais, meu marido está há um ano fora, eu vou também. E aí eu conversei com meu irmão, o meu irmão com a minha cunhada, eles ficaram segurando a onda, né?
Uhum. E difícil, uma situação muito difícil. Depois a minha cunhada conseguiu uma boa internação e eu voei. Eu gosto de dizer que eu deixei tudo para trás e fui. Cheguei em Lisboa, chegamos em Lisboa, porque o Ricardo voltou para o Brasil e nós fomos juntos, né? Nós saímos com 4 malas e 2 gatos. O desapego é uma característica muito importante para quem não tem medo de mudar na maturidade. Você diria isso, Sônia? Eu acho que sim. É importante desapegar, é importante deixar. E a vida é feita de fases. E eu volto e meio, eu preciso fazer um detox. Quando eu engravidei da minha filha, eu precisei transformar o escritório em quarto de bebê. Joguei tudo da faculdade fora, tudo. Acho que eu fiquei com um livro que é famoso dos arquitetos Neuffer, que é um livro sobre ergonometria, as medidas das coisas, e fiquei com 2 livros que o meu irmão me deu de presente quando eu passei para arquitetura. O resto, Foi embora sem dó. Então, peraí, deixa eu ver, então, pra gente fazer um resumo aqui. Então, você encarou esse medo de deixar sua mãe para trás, porque sua mãe estava num processo de demência, conversou com seu irmão, com a sua cunhada, eles assumiram. E eu posso dizer, então, que isso foi o que mais te assustava na hora de fazer essa mudança. E o que que mais te empolgava, o que que mais te atraía a fazer essa mudança nesse espaço e nesse momento da sua vida? o novo, as aventuras, construir novos projetos. E uma coisa que era o reencontro comigo mesma, a menina de 10 anos que descobriu o mundo saindo do subúrbio do Rio de Janeiro e indo morar em Londres com a família por 2 anos. Eu me apaixonei e isso foi uma das razões que eu escolhi fazer arquitetura. Aquele mundo era um mundo mágico, parecia que eu estava num filme. Fui para a escola pública, eu fiz amigas, eu aprendi a falar inglês, eu conheci museus e uma cultura, uma coisa tão diversa que eu não diria melhor, eu diria diferente, porque eu vejo pessoas fazendo o caminho contrário, que viveram a vida inteira na Europa e que se encantam com o Rio de Janeiro, que mudam para lá, que são apaixonados. É o diferente do que você sempre Sim. viveu, sabe? Então, para mim, isso foi uma descoberta. E eu era criança, eu e meu irmão não queríamos ir, porque a gente não queria deixar. Eu tinha uma casa enorme com quintal, amigos, meu irmão bola, pipa e tal. E depois de um tempo, eu não queria voltar. Depois de 2 anos, eu não queria voltar. Ou seja, você morou 2 anos na Inglaterra, na sua infância, ó, e ficou isso na sua cabeça, no seu coraçãozinho. Ou seja, esperou a maturidade, esperou não, né? Porque a vida nos leva para milhões de caminhos, né? Então, assim, a maturidade foi um momento de aproveitar e pegar essa menina de volta. E aí você mudou para Berlim por quê? Por que deixou Lisboa e veio para Berlim? Na verdade, o Ricardo sempre quis a Alemanha. Mas eu estou super feliz com a nova opção. Eu estou super feliz de eu ter vivido essa maravilha, esse encantamento em Lisboa, mas ter feito a opção por uma cidade que é mais cosmopolita, mais diversa, sabe? E isso foi em função do Covid, porque a gente achava que tinha uma economia mais dinâmica, que seria mais fácil no pós-Covid, porque a gente não sabia o que ia acontecer, Uhum. né? Mas eu tenho, assim, Lisboa passou a ser uma das cidades do meu coração. E o que que Berlim tem te ensinado sobre diversidade, longevidade e liberdade criativa? Eu sempre digo que Berlim, eu acho que as cidades são como mulheres, eu acho, e cada uma tem a sua personalidade. Aham. Berlim não é uma mulher bonita de amor à primeira vista.
Berlim é uma mulher que você precisa de tempo para conhecer. Não é como Paris, deslumbrante, ou como Londres, que te encanta à primeira vista. Mas Berlim é cheia de cicatrizes e elas estão todas à mostra. Eu acho isso muito interessante. Você anda pelas calçadas, você pisa naquelas plaquinhas douradas com o nome dos judeus e os campos de concentração que eles foram. Você vê restos do muro, você vê homenagem às pessoas que tentaram cruzar o muro e foram mortas. São muitas camadas. Essa história com a longevidade, ela foi fruto desse primeiro impacto que o Ricardo teve ao ir fazer doutorado. Primeiro da nossa filha e depois ele na própria faculdade. E aí ele começou a sentir o ageísmo, entendeu? O etarismo. E assim, no começo ele reclamava e eu achava aquilo estranho, porque eu tinha 57, eu ainda não tinha sentido isso. Mas você cruza os 60, isso fica claro, Noêmia? Fazendo 60, você passa a ser idoso, sabe? Isso tem um peso. E aí a gente começou essa conversa sobre longevidade e resolvemos criar Lifelong, porque a gente começou a perceber, a gente queria desenvolver conversas, mapear o que já havia, existem muitos trabalhos interessantes, sabe? Muitas pessoas fazendo coisas interessantes, e a gente foi aprendendo, vivenciando coisas que a gente intuía. O Ricardo ele gosta de falar que a gente tem a pele no jogo de viver a longevidade. A gente fez, como dizem, walk the talk. A gente não só prega, mas a gente faz. Aquilo tudo que está no livro, no nosso livro, A Nova Longevidade e no Unterwegs, a gente faz. A gente, na verdade, é um livro. O livro é uma conversa que a gente quer fazer, é um convite para as pessoas para experimentarem essa viagem que pode ser feita de várias formas, mas que a gente vem fazendo. Eu tive esse baque da doença da minha mãe e de ter que fazer essa escolha de Sofia de vir e deixar a minha mãe. E eu, obviamente, que eu trouxe muita culpa na minha bagagem, né? Foi muito Uhum. difícil. E eu tive que buscar ajudas para sobreviver a isso. Eu encontrei ajuda na yoga, na meditação, no mindfulness. Eu faço yoga 10 minutos Uhum. pela manhã antes do café e 30 minutos de tarde, todo santo dia, até sábado e domingo. Sábado e domingo eu faço yin yoga. Eu comecei a andar, caminhar, virei a andarilha. Eu boto isso aqui e vou ouvindo podcast em alemão. Eu vou aprender essa língua. E andou de bicicleta, a gente ficou encantado, porque é um sonho que virou realidade. Porque quando eu conheci o Ricardo, ele tinha esse projeto, estava escrevendo uma tese e usava a bicicleta como mote, porque ele tinha ficado encantado aqui com a Alemanha. E a gente criou uma ONG, um Instituto de Tecnologia para o Cidadão, onde a gente usava isso. A gente queria criar a cidade para as pessoas e não para os carros. A gente panfletou, a gente fez bicicleato, a gente fez projeto, integramos, ajudamos a prefeitura a fazer aquela ciclovia da Orla. E hoje em dia a gente usa a bicicleta aqui encanto. Ao redor da minha casa está sendo feito um monte de ruas só de bicicletas. Eles estão transformando. Eu moro perto da Arcona Platz. Em volta da Arcona Platz está tudo cheio de ruas de bicicleta. Eu acho incrível isso. Então é incrível como que vocês então reúnem todas essas experiências de vida ao longo da vida e transformam em algo novo. No caso de vocês foi transformar em 2 livros, os 2 livros que falam sobre longevidade, depois outros projetos. Conta um pouquinho mais, Sônia, desses projetos. Tem o 50 Plus, não, 50 Chapters. É o lifelong. Uhum. Na verdade, a gente começou com uma ideia e é aquela coisa que acho que Rumi que diz: o caminho se faz caminhando, né? E aí a gente criou um capítulo do Catalyst, que é o 50 Plus Chapter, é um capítulo. E aí a gente, digamos assim, a gente sai da solidão
e a gente ganha momento com essa rede internacional, né? Então, a gente começou a perceber que já existe muito trabalho sobre o ageísmo, sobre o etarismo. A Uhum. gente começou a perceber que talvez a gente pudesse trabalhar estrategicamente de uma outra maneira. Sabe, de ver os 60 a mais, os 50 a mais como consumidores passivos, o tal da economia prateada? Sei. E a gente tem uma outra visão. A gente tem que ser ativo. Por que que a gente vai chegar com 60 anos e vai parar? Entendeu? Vai ficar só viajando, vai ficar só fazendo, vai fazer nada, entendeu? A gente tem que ter propósito. A gente sabe que a aposentadoria, ela é o sonho dourado de todo mundo. Isso eu estou falando, a maioria das pessoas não tem nem escolha, né? Essa é a Vamos, verdade. vamos ser honestos, né? Vamos. Falando dos privilegiados, Uhum. os próprios privilegiados, por vários motivos, para se inserir no contexto econômico familiar, tem pressões, tem necessidades, elas acabam se afastando do seu propósito, da sua vocação. São muito poucas pessoas que fazem o que amam. Então, assim, as pessoas trabalham para se sustentar. E colocam a felicidade quando eu me aposentar, quando chegar o final de semana, quando chegar as férias. E a gente acha que viver com propósito é o que te dá longevidade. Claro que você pode diminuir ritmo, você precisa ter uma equação financeira, mas você não pode parar. Porque o que te mantém vivo é o desejo, é o propósito. Você tem que cuidar do corpo, você tem que se alimentar bem. Propósito, tem que ter um objetivo de vida, de desacelerar. Você pode trabalhar menos dias por semana, você pode não ter mais o relógio, ou o deslocamento, ou não se sentir prisioneiro, você pode não ter chefe mais, ser um freelancer, se você tem sua situação financeira resolvida, você pode trabalhar com voluntariado, você não pode parar. Como que você definiria hoje qual é o seu principal propósito na vida? Olha, eu tenho projetos, esse projeto da longevidade, os livros que eu escrevi com o Ricardo, a Lifelong. Eu sou multipotencial também, gosto de fazer várias coisas. Mas eu diria que o meu propósito é a arte. É um objetivo que ele muda o tempo todo. Encontrar a minha fala de artista. Ela é como um horizonte, você nunca alcança. Você chega perto e ele se desloca. O artista ele tem uma inquietude, uma insatisfação, porque ele faz um trabalho e aquilo não é o suficiente. Mas eu diria que o meu objetivo principal, a maneira como eu me vejo, é como artista. E atualmente eu descobri a inteligência artificial como parceira. E eu estou caminhando nessa avenida. E no Fórum da Longevidade, eu fiz a minha primeira curadoria. Eu fiz uma exposição que vai estar passando de 27 a 29 em todas as telas do fórum. Foi uma proposta que eu fiz para os organizadores de aproveitar, porque é um espaço enorme aberto, são 6 auditórios, cada um tem um telão e tem diversas telas, porque tem várias salinhas. Mas entre os eventos, as telas ficam paradas. Então, eu fiz um convite para 9 artistas, me incluí entre elas, são 10 artistas de diferentes culturas, de diferentes cidades. Você já ouviu isso antes, né, Amanda? Ah, sim, Eu adoro essa coisa de diversidade, porque são linguagens diferentes, são formas de ver diferentes. claro. Então, é longevidade e inteligência artificial, mas é o olhar feminino sobre longevidade. Então, são trabalhos estáticos ou vídeos que eu criei um filminho que vai ficar passando em loop, né? Olha só que E bacana. assim, o que eu entendo, assim, a inteligência artificial, ela tem gerado muita polêmica, né? E eu comecei a aprender, eu fui aprender início do ano passado.
fiz um curso que eu achei que é o que eu queria. Eu acho que o artista ele tem que trabalhar esse documento, porque são ferramentas, Sim. né? Então, é muito polêmico, mas a forma como eu trabalho, eu estou no banco, da frente dirigindo, a inteligência artificial, ela é parceira colaboradora, mas a concepção é minha, o trabalho semente é meu, a curadoria é minha, mas é claramente uma parceria, porque ela me leva para locais novos, que eu não iria sozinha. E eu entendo ela como uma coletânea de saberes das pessoas através dos tempos. Isso é controverso, sim, no aspecto que tem que ser regulamentado de copyright, Sim, com porque as certeza. grandes empresas elas pegam trabalhos de É. artistas, elas ganham dinheiro, mas a gente está no mundo e o artista não está fechado, ele está aberto às várias influências. Ele vai no museu, ele está vendo trabalho de artista. Então a gente consome essas coisas o tempo inteiro. A gente absorve, a gente copia, a gente digere. Não existe arte que não seja influenciada por outros. É fascinante ver a forma como você olha para tudo isso, não como um fim, mas como um meio de fazer você continuar criando como mulher, como artista e agora como uma pessoa que vive a longuíssima fase da longevidade. Como é que você avalia o papel da inteligência artificial na nossa transição para a longevidade? Tem futuro para a gente lá também? Eu acho que a inteligência artificial está aqui para ficar. Então, eu acho que ao invés de criticar, a gente tem que embarcar, mergulhar. Porque eu acho que quanto mais pessoas embarcarem, entenderem, criticarem, trabalharem junto de maneira ética, melhor será. Porque se os éticos ficarem de fora torcendo o nariz, Concordo. entendeu? Ela é alimentada, ela é machine learning, ela aprende pelo que forma como é alimentada. Se ela for alimentada de maneira ruim, vai ser uma coisa muito ruim. Ela precisa ser alimentada com coisas boas, com bons projetos, com boas intenções, com questionamentos positivos. Eu acho que inteligência artificial, ela trabalha na forma de prompts. Você tem que saber fazer perguntas. Você não precisa entrar na barriga da máquina e codificar. E eu acho que ninguém melhor do que nós, maduros, para saber fazer perguntas. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor. É não ter medo, é experimentar, é ser curioso e usar a nossa maturidade para fazer as perguntas. Nós precisamos fazer as perguntas e digerir as respostas. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito a nova longevidade. Se a gente não tiver medo, porque o problema é que a gente acaba comprando aquilo que vende. A nossa civilização determinou que velho é descartável, Sim. porque civilizações indígenas, orientais, os anciões, eles eram fontes de sabedoria, respeitados. Na nossa é descartável. Então, acaba virando verdade, sabe? Porque se você acredita que você não pode mais, você não pode mais. Então, se você acredita que você não é capaz de aprender, que burro velho não toma andadura, cachorro velho não aprende novos truques, eu não sou capaz de aprender uma língua nova porque só jovem que aprende, eu não consigo ser digital, fico nervoso, não consigo. Inteligência artificial não quer nem entender. Aí você aprende, você desconecta. E quem está no mercado de trabalho está sendo forçado a aprender, porque senão tem que ser, você aprende. E aí quem se aposenta vai ficando velho realmente, porque perde essa conexão com as novas ferramentas e passa a acreditar que não é capaz e vira incapaz. E você diria então que a velhice começa quando a gente
para de aprender? A velhice começa quando a gente para de desejar. E eu acho que aprender faz parte do desejo. A gente aprende para responder aos nossos desejos. Desejo e curiosidade, sabe? É o que mantém a gente viva e jovem. E, claro, a gente tem que trabalhar o corpo para corresponder. Porque se tiver uma mente jovem e o corpo não ajudar, cuidar do corpo não é só para você estar em forma, porque o cérebro depende disso. Você tem que caminhar, você tem que fazer exercício, porque o sangue tem que circular. Com A gente não certeza. pode ter uma pirâmide invertida, com poucos jovens na base, e um bando de pessoas velhas, decrépitas, dementes, internadas. Quem que vai cuidar? O custo social, o custo disso é um absurdo. Você tem que ter, as pessoas têm que estar vivas e produtivas. E produtiva não quer dizer, é óbvio que você tem um pedreiro que não vai aposentar e virar, ficar carregando concreto, mexendo com concreto. Não é isso. Você tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas com 60, com 70, com 80, com 90. Olha a Fernanda Montenegro aí. Claro. Ai, não, é muita gente linda pra gente se espelhar, né? Não, olha a Sônia Gil, essa mulher de 60 anos dando banho em muita gente aí que já parou. Você me apresentou como 60 anos. Eu tenho 64. Deus, eu esqueci de confirmar. Olha só, tô falando 60. Eu tenho 64 e o Ricardo tem 70. Ele fez 70. Nós fomos comemorar em Lyon, onde a minha filha estava dançando na Ópera de Lyon. Agora ela está de volta à Alemanha, em Nuremberg. O Ricardo, ele faz aniversário 14 de julho, queda da Bastilha. Nós fomos comemorar os 70 anos com fogos de artifício. A França toda estava comemorando os 70 anos dele. Agora chegou esse momento final da nossa conversa, que é uma pena que vai ter que acabar. É muito inspiradora. Ô, Sônia, estou aqui encantada, viu? Com tanta coisa gostosa que você vem trazendo, viu? Para mim e para as mulheres que estão nos ouvindo. E aí eu quero te perguntar, o que é que você diria para a Sônia dos 30 anos e o que é que você quer que a Sônia de 90 fale para a sua Sônia de hoje? Para a Sônia de 30 anos, siga o seu coração. Não tente agradar as pessoas, porque você não vai conseguir. Faça que o seu coração pedir. É isso que eu diria. A vida é esse desdobrar, a gente faz escolhas erradas, escolhas certas. A vida, você vai aprendendo. Eu acho que eu quero chegar nos 90 anos e poder dizer que valeu a pena e que eu me cumpri, que eu posso ir. Eu vi essa antropologista que faleceu, a Jane Goodall, eu era fã dela. Ela falou: Eu já estou pronta para ir para a minha próxima aventura, porque eu não sei o que tem. Acho que ela não era uma pessoa religiosa, pode não ter nada, mas se tiver alguma coisa, vai ser a minha nova aventura. E eu acho que as pessoas têm que entender que a gente faz todo um trabalho, né, para ficar inteira, antenada, bem, envelhecer bem. Eu gosto de dizer, em vez de envelhecer, navegar o tempo, mas a vida, ela tem início, meio e fim, e a gente vai chegar ao fim e a gente tem que aceitar isso. Isso é um fato. Na natureza, tudo envelhece. E eu acho que esse envelhecer, o sentido de envelhecer, eu acho que é chegar ao final e você ver que se cumpriu. Chega uma hora, a gente pode aumentar essa longevidade para 100, para 120, para 150, mas vai chegar a 500 anos. Chega uma hora que você vai ver assim, eu me cumpri, sabe, o círculo se completou. E eu não tenho grandes arrependimentos, eu acho que isso é fundamental. O que eu estou levando para minha próxima aventura é muito bom. Levar amor, levar relacionamentos, levar boas memórias, né? Que foram construídas com esse propósito. Eu acho que é isso. Este foi o 30º episódio de Um Caos à Parte e hoje eu conversei com a arquiteta, artista e escritora Sônia Gil sobre a arte de se reinventar na maturidade e transformar a idade
em liberdade. Aqui eu falo com e para mulheres maduras, inquietas, questionadoras e criativas que fazem de suas histórias sempre um caos à parte. E se você quer ficar por dentro das novidades, segue o canal, aciona o sininho para receber os novos episódios no seu feed, aproveita, dá um like neste vídeo e compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essas histórias inspiradoras para transformar a maturidade delas em liberdade. Se você está ouvindo este episódio fora do YouTube, em sua plataforma de podcast favorita, segue a gente também. Dá 5 estrelas, comenta e vamos ficar juntinhas nessa conversa de causa e propósito em nossa maturidade. Assim, a gente expande a nossa voz e a ousadia de mulheres mais velhas pelo mundo. Até o próximo episódio.